Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Aqui quem fala é seu irmão, é pastor Teiro da comunidade Ramá de Alvorada, junto com a minha irmã Arielle Araújo. De novo. E é né? Exatamente. Arielle Araújo de Almeida. De Almeida. Varão, de Almeida, né? Glória a Deus por isso. Estamos aí, meus irmãos, para mais um programa de relatório aqui da comunidade Ramá Sul. Esse programa que vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas. É às 15 ou às 15h30? 15 horas. Por que eu nunca aprendo que é às 15? Toda porque tem outros relatórios que são 15h30, daí talvez te confunda. Obrigado, minha irmã. Me amou nesse momento, né? Mas estamos aí para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito aqui na parte sul do país, né? Relembrando que nossa comunidade Ramá Sul ela é composta aqui pelas igrejas de Alvorada, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E você, meu irmão, que pretende vir para o Retiro do Sul, preste atenção nessas distâncias. Alvorada é região metropolitana, vizinho de Porto Alegre, mais ao sul do estado, precisamente 265 quilômetros, está a comunidade Ramá de Pelotas, lá o pastor Moisés, os irmãos. 3 horas de viagem daqui até lá. E pouquinho. 3 horas e pouquinho. 3 horas e pouquinho. No estado de Santa Catarina, aproximadamente aqui de Alvorada, 450 quilômetros, está os irmãos lá de Floripa, o irmão Rogério, irmã Edilane, os meninos. E tem alguns irmãos que ainda estão em Curitiba, ali o Dani e a Cris. E também os irmãos que estão lá em Atibaia, São Paulo, não é sul, mas eles estão ligados a nós aí, pastor Gabriel, papai do Mateus, que nasceu aí no último... Eu ainda não sei se ele nasceu no sábado, finalzinho de sábado, sabe, né? Ou no início da madrugada ali 13 de domingo. Ou 14 de maio ele nasceu. Exato. Mateus, filho do pastor Gabriel e da Amanda. Então essa bênção, o segundo dos 5 que o pastor Gabriel tem tido desejo aí no seu coração, que Deus o abençoe. Ele, já que não está conseguindo irmãos de fora chegar na igreja, está junto, né? O que ele faz? Faz discípulo e quer seguir bem o exemplo do discipulador dele, né? Pastor Érico, né? Ele, irmã Rose e 5 filhos, né? E também o pastor Gabriel quer seguir nessa linha. Então os irmãos estão lá em Atibaia, que daí é São Paulo, é longe, né? O nosso retiro, já fala, aproveitando e falando, ele vai ser em Biguaçu, que é em torno ali de uns 30 quilômetros, ou um pouquinho menos, de Floripa, mas é bem distante aqui de Alvorada. Então os irmãos que vêm para Alvorada, que vêm para Pelotas, é mais distante ainda, tem uma longa viagem aí daqui lá, dá em torno de 6 horas e meia, 7 horas de viagem. Então essas distâncias aí são distâncias a se considerar para que os irmãos saibam onde podem ficar. E já vai o recado aí também. O lugar que mais tem casa para os irmãos ficar é aqui, Alvorada, ou um pouquinho em Pelotas ali também tem os irmãos, mas em Alvorada é o que mais tem irmãos aqui querendo receber. Então vem para cá, vem para Alvorada, mas claro, vai ter um desafio um pouquinho maior no financeiro. Nada diferente dos desafios que a gente enfrenta quando a gente vai para o Rio, né? A gente também tem os nossos desafios lá, mas é muito bom, o Senhor abençoa. Ano atrás de ano a gente vem sendo abençoado, né? Então fique conosco aí durante essa programação aí, é muito bom ter os irmãos, já vai comentando aí. Eu vi já, né, nos comentários da semana passada que 2 irmãos colocaram hashtag Volta Lívia. Olha. Ela não achou que 2 fosse suficiente, e aí ela já não veio, né, fugiu. Mas ela, na semana passada ela veio me apoiar, que eu tava sozinho aqui, e hoje ela perguntou, vai alguém gravar contigo? Eu falei, vai, a Arielle, Yasmin, tem até o reforço do irmão Felipe aí, quem sabe aparece. Enquanto a gente tá falando, a Amanda vai colocando as fotinhos de quem tá nos bastidores benção, ali. Benção. A Amanda coloca pros irmãos saberem quem são as pessoas, né? Do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Ô Felipe, nos ajuda com essas fotos aí, pelo amor de Deus. Bota uma foto sozinho lá, por favor. E ela perguntou quem vai, daí eu falei quem vinha, aí ela, então hoje eu não vou. Então o que ela quis dizer? Se eu estivesse sozinha, ela viria me ajudar. Amém. Essa serva aí. Daí ficou ajudando a mãe dela lá na escolinha, que hoje tinha a apresentação do Dia das Mães aí. Glória ainda a Deus. Tendo apresentações. Mas é isso, e os irmãos quiserem acompanhar conosco aí a programação, Arielle? É isso aí, a gente
normalmente, né, se você está nos ouvindo pela rádio, a gente está transmitindo também esse programa pelo Facebook da Web Rádio Ramá e também pelo YouTube, né? Então, se você já segue, seja pelo YouTube, Facebook, vai lá para nos assistir. Se quer seguir pela rádio também, né? Não tem problema, né, também, Taylor? Só vai perder o privilégio de nos ver. Isso é um presente nessa sexta-feira aí. É isso aí. Então, a gente tá aqui toda sexta-feira, para honra e glória de Deus, apresentando esse programa, né? O Taylor já contextualizou um pouquinho aqui de como a gente está em cada local, né? Como a gente é dividido aqui no Sul. É tudo muito longe, né? Infelizmente, a gente fica até com saudade dos irmãos. Então, pra gente, esses encontros, esses retiros são sempre uma oportunidade pra gente estar reunido. Não só nesses retiros, mas outras oportunidades que o Senhor vai nos dando, né? Mas para você que está aí nos assistindo, a gente normalmente compartilha os nossos relatórios da semana que passou, né? Esse programa ele ainda é gravado, então se você comentar agora lá no YouTube, no Facebook, provavelmente a gente não vai mandar um abraço e um beijo agora, né? Nesse exato momento. Um abraço para você que comentou agora. Boa. A gente não vai poder então citar o seu nome agora. Aí não dá. Mas a gente tem irmãos que comentaram na semana passada, né, Taylor? E são esses irmãos que nós vamos mandar um abraço. E para você que está comentando hoje, né, semana que vem, nos acompanhe novamente para poder nós mandarmos um novo abraço, um novo beijo para você. Agora a gente vai comentar aí, mandar um abraço para os irmãos que deixaram seu comentário na semana passada, onde o Taylor e a Lívia estavam aqui apresentando o programa de relatório. Amém. Nós sabemos que muitos irmãos não deixaram recado, né? É verdade. A gente não está triste por isso, a gente está feliz que os irmãos acompanharam, mas a gente sabe que, apesar de não ter comentado, muitos irmãos estavam acompanhando conosco, e principalmente você que acompanha aí pela rádio, quem sabe deixa a rádio ligada ali em casa, dentro de casa, e vai fazendo as atividades. Um abraço para você também, meu irmão e minha irmã. Pelo Facebook, a irmã Michele do Tutu, que a gente Michele fala Andrade. aqui, né? A irmã é uma bênção, acompanhou Saudades. ali, desejou a paz, ela que normalmente recebe a Arielle. Não sei se o ano que vem a Arielle vai ficar na sua casa, tenho incentivado ela a dar uma caminhada. Dá umas voltas. Dá umas voltas, vai para outras cidades aí. A irmã Michele fica triste, irmão tu que gosta de receber. Já preparam a casa. Mas eu construí uma casa preparada para isso, né? Queridos. Uma benção. O irmão Leandro Freitas, a paz do Senhor a todos os irmãos. É o de Parque Paulista, será? Ele colocou aqui. Não sei. Acho que não. Leandro. Se você está assistindo, ou se você sabe quem é Leandro Freitas, coloque aí, meu irmão, no comentário. Paz do Senhor, que é esse irmão aí? Meu irmão. Porque tá sem foto, aí fica difícil para nós que ainda não decoramos todos os nomes. No YouTube lá os irmãos que acompanharam, a irmã Rita Martins aqui de Alvorada, paz do Senhor, e provavelmente está acompanhando agora, a irmã, uma bênção, fiel na programação da rádio. Se entrar nos cultos, Niterói, Santa Cruz, Xerém, já vi ela comentando lá, então a irmã está sempre compartilhando aí e comentando. Irmão Wagner Lima, paz do Senhor, acompanhando o relatório aqui de Pelotas, no relatório da semana passada. Benção. Ele estava, dessa semana ele está também? Não, dessa semana tem as mulheres dominando tudo. Em homenagem às mães, né? As mães e as futuras mães. Uma benção. As mulheres Martinha. ali de Pelotas. Você vai ver aí na sequência da programação as irmãs aí que compartilharam como foi a semana. Uma benção. A irmã Rita comentou novamente, ela botou que Lívia tá uma moça já, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Tá uma moça e eu tô afiando o meu facão. Não, tô brincando, meus irmãos. Só pra deixar o recado. Mas fica o recado. Né? A irmã Tayara Barroso, paz, irmã. Bênção, paz. Conhece essa aqui? Que comentou? Arielle Araújo, né? Tava lá ligadinho, trabalhando. E também ligadinha na programação. Irmã Rita mandando mais beijos. E a irmã Rita e o irmão Rogério Carrazone colocaram ali hashtag Volta Lívia. Glória. Uma benção. E os outros irmãos que eu tenho certeza estavam acompanhando, porque a gente vai vendo as movimentações nos grupos. Moisés. O pastor Moisés tá ligado. O irmão Maurício também, quando ele consegue, ele coloca ali. Pastor a Martinha Gabriel tá lá em casa, ela consegue. Pastor Gabriel, a Amanda, que tava lá organizando
quando estava passando o último, a mala para ir para o hospital lá do Mateus, né? Então, uma bênção aí os irmãos. Então, você está acompanhando aí, se puder, deixa aí seu recadinho para que a gente possa saber que você está acompanhando aí conosco. Aí. É uma bênção poder contar com a sua participação. É isso aí. É isso aí? Glória a Deus. Quem ora hoje? Tu ou eu? Não posso orar? Vamos deixar ela. Benção, varão da intercessão aí, em nome de Jesus. Vai orar entregando esse programa ao Senhor. Essa programação simples, sem muitas coisas, mas a gente crê que às vezes um exemplo, às vezes um testemunho de algo que o Senhor tem feito pode edificar aí a vida dos irmãos. Amém? Amém. Amém. Se você puder, né, esteja aí orando, intercedendo conosco neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Amém, Senhor. Eu louvo o teu nome, Pai, e quero colocar diante de ti esse momento, colocar diante de ti cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo. Deus, nós estamos aqui gravando esse relatório e cremos no poder que há no teu nome para fazer e operar, Senhor, através de uma rádio, através de um programa sendo transmitido pelo Facebook ou YouTube. Que tu venha usar cada irmão através dos testemunhos, seja pelo relatório, seja por alguma experiência que tivemos na semana. Que tu venha usar dessas oportunidades para tocar o coração de alguém que vai nos assistir essa programação. Talvez até assistir depois da sexta-feira. Senhor, nós cremos no teu poder e queremos clamar para que a tua presença esteja nesse relatório, que tu seja revelado através das nossas vidas, Deus, e que pessoas venham te conhecer, Senhor, através de nós, que estejamos aqui como instrumentos, Deus, como canais, Senhor, de bênçãos para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes não temos nem noção, não temos dimensão, Senhor, mas tu és Deus e tu pode fazer. É isso que eu quero clamar, te entregar e pedir, Deus, que tu guarde a internet, guarde, Senhor, os celulares, guarde, Senhor, as rádios, Deus, para que toda a programação seja transmitida e que nada da tua palavra, nada do teu mover seja cortado, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma bênção. Glória a Deus por isso. O programa é do Senhor, né? A gente faz por Ele, para Ele, nada para nós, e ainda entendemos que é muito pouco perto daquilo que Ele já fez para nós. O que mais? Para o início. É isso. É isso? Já apresentamos, já pedimos para o pessoal mandar um abraço. Mas se puderem compartilhar também, né, Taylor? Exato. No Facebook, copiar lá o link, no YouTube, copiar o link, compartilhar no WhatsApp, nos status, nos stories. Fique aí à vontade, né, para que outras pessoas também venham assistir esse programa. Não tem só o nosso programa, então toda semana, né, tem alguma programação aqui na Web Rádio. Então, para que outras pessoas sejam alcançadas, faça aí o seu dever de casa, né? Para quem já é de casa, faça o seu dever de casa, copia e compartilha aí para que outros irmãos também possam assistir essa programação. Então, a gente convida vocês para permanecerem aí. A gente vai para um breve intervalo. E a gente retorna, então, para falar um pouquinho do nosso relatório dessa semana aqui de Alvorada. E tem uma pessoa muito especial que estará aqui com a Arielle para falar um pouquinho sobre Alvorada. Amém. Você sabe quem é? Eu sei. Quem sabe? Na verdade, eu queria botar 2 pessoas. 2? Será que consegue? Eu acho. 2 pessoas diferentes hoje. Seria uma benção. Será que a gente consegue? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente ora. Vocês que estão aí durante o período do intervalo, estejam orando aí por nós e aí ver se Deus opera, né? Junto. Exatamente. Amém. É uma benção. Fique aí conosco, meus irmãos. Já já a gente retorna aí. Até mais. Até mais. Web Rádio Ramá, com um novo número do WhatsApp. 21 2622 7523. 21 2622 7523. O WhatsApp da Web Rádio Ramá. Deixe o seu pedido de oração e mande o seu alô. A paz! Paz, meus irmãos. Meu nome é Camila, sou da Ramá de Alvorada e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul.
Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia! Retornamos então desse breve intervalo. Voltei aqui com a minha irmã, Yasmin Castro. Paz do Senhor, Yasmin. A paz, meus irmãos. Animada? Sim, bastante. Glória! Ela tá ansiosa. Agora ela tá na missão ali de cuidar de toda a programação, né? De compartilhar o que aconteceu na semana. E aí ela pega a missão dada e a missão cumprida, né, Yasmin? Isso aí. Ela fica contente e animada para estar aqui com os irmãos, Amém. Compartilhar o relatório. Ela sabe assim, ó, de cor salteado, tudo que aconteceu. Não precisava falar essa parte. Agora pode ser que dê ruim. Pode ser que dê ruim, né? Mas amém, para você que chegou nesse meio tempo do intervalo. No primeiro bloco estava eu, o pastor Taylor, já fizemos a introdução do relatório, né? Explicamos um pouquinho de como que funciona esse programa. Ele acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Ele é transmitido pelo aplicativo da Web Rádio, mas também pelo Facebook e YouTube. Então, para você que está nos ouvindo por algum desses canais, né? Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, uma boa tarde para você. E queremos te convidar para permanecer aqui conosco, para ouvir o nosso relatório dessa semana, o que aconteceu aqui em Alvorada, né? Quais foram as nossas programações, o que fizemos nos encontros, para que você possa vivenciar um pouquinho, né, de como tem sido as nossas semanas. E Deus tem cuidado e nos abençoado muito, né? Bastante. Quem tá indo, guria? Eu não sei, Deus tem nos abençoado muito. Amém. Mas antes de mais nada, né, que você deixe o seu comentário, o seu alô, o seu abraço. Sim. Aí, para que a gente saiba que você está nos assistindo, está nos acompanhando. É sempre um privilégio saber que tem irmãos que estão conosco. A gente está aqui, né, procurando perseverar. Então é bom saber que os irmãos estão aí com a gente também, perseverando e nos aguentando, né, Yasmin? Amém. Amém. Mas vamos começar então o nosso relatório dessa semana. A gente fala então a partir de segunda-feira passada, né? Isso aí. E segunda-feira, o que normalmente acontece, Yasmin, aqui na Ramá de Alvorada? Gravação de relatório. Gravação de relatório. Vocês estão vendo aí pastor Taylor e quem mais? Lívia. Estavam aí semana passada apresentando o programa de relatório, né? Eu tive um compromisso, a Yasmin também não pôde estar aqui por problemas técnicos. Melhor não entrar em detalhes. Melhor não entrar em detalhes. Então, pastor Taylor estava aqui nos cobrindo junto com a irmã Lívia, né? Sua filha abençoada, estava aqui, né, abençoando os irmãos também. A gente grava toda segunda-feira, então, esse programa que é transmitido na sexta-feira, porque, como o programa não é ao vivo, né, é o dia da semana que a gente consegue, então, encaixar na nossa programação. E nas terças-feiras, Yasmin, o que a gente Nós temos fez? o Restaurar. O que a gente faz normalmente? Nas terças, no Restaurar, é uma oportunidade que nós temos aqui de poder alcançar famílias, né, que se encontram afastadas do Senhor, né, pessoas que daqui a pouco nem conhecem o Senhor, mas a oportunidade de estar conhecendo. E aí é a oportunidade que a gente tem de ir até esses lares para que sejam restaurados, né, para que as vidas sejam fortalecidas. E quando não há, né, algum lar diferente, a gente também vai fazendo na casa dos irmãos também, cada semana na casa de um irmão, né? Tem aqui os lugares, a gente faz na 11 de abril, é isso? Na Formosa, Porto Verde e em Porto Alegre também. É isso aí. E agora também tem lá, né, na casa do Isaac e da Mônica. Mas vamos devagar, né? Falamos o nome do endereço de lá. Cachoeirinha. Cachoeirinha. Mas vamos devagar. Nessa terça-feira, tivemos aonde? Vamos começar lá por Cachoeirinha, né? Tivemos lá na casa do irmão Isaac e a Mônica. Irmã Mônica. Irmã Mônica, né? Eles estão abrindo a casa nas terças-feiras para receber os irmãos.
E aí vocês estão vendo aí a fotinho no restaurante lá na casa deles. Quem estava, Yasmin? Jefferson, Olha, uma carinha um pouco sumida, mas apareceu. nos trouxe alegria. Irmão Leonardo. Leonardo. Glória a Deus. Os carioca, eu acho que conhece esse povinho aí. Sim. E aí o irmão Juan, Paula estavam ali cultuando a Deus com esses irmãos lá no restaurante de Cachoeirinha. Depois tivemos ali na casa da irmã Muri e do Gui, né? Que juntou o pessoal lá de Porto Alegre, Gisele, Vinícius. Você tá aí assistindo, né? Consegue acompanhar a foto dos irmãos, tá? Também os cariocas. Quem? Ex-carioca. Ex, né? Elaine. Wellington, é isso aí. E depois tivemos, da 11 de abril, foi aonde? 11 de abril foi na casa dos pastores. Pastores, aí vocês estão vendo o vídeo porque a gente esqueceu de tirar foto, gente. Sim. Mas foi uma benção, né? A gente Foi. fez uma sopinha. A gente teve ali um momento de louvor, depois um momento de palavra e uma sopinha, porque agora começa o inverno aqui no sul e a gente almoça sopa, janta sopa, café, sopa. Mas foi no fogão a lenha, então tava uma benção, né? A gente faz essa junção, a Rita adora, e aí foi um privilégio de estar ali com os irmãos. Teve outro lugar? Teve, Formosa. né? Na Formosa, na casa da irmã Vera. Isso aí. Lá estavam os irmãos, né? Que Sua família. é praticamente a família ali, né? Sim. Vocês estão acompanhando aí a Adri, o André, a irmã Rita, né? São tudo família. Estavam lá na casa da irmã Vera, compartilhando também de uma palavra. Então, as terças-feiras tem sido assim. A gente tem estado em cada bairro, em cada cidade, né? Para poder estar com os irmãos, mas também, né? Para aqueles que forem abrindo as suas casas, a gente vai vendo aí a oportunidade de Deus trabalhar. A gente já fez restaurar lá na escolinha da Rita. Aí ficou um pai, às vezes fica uma mãe, né? A gente vai vendo ali a mão de Deus operando. E essa é a oportunidade que a gente tem e a gente não pode desperdiçar, né, Yasmin? Amém. E na quarta-feira, o que tivemos? Bom, alguns se reuniram com sua família, mas tivemos também a célula com a Muri e a Malu. Amém. Tá vendo aí a fotinho? A Muri fez célula com a Malu. Hoje a Muri é quem cuida dos adolescentes, na verdade das meninas adolescentes, né? E nessa quarta-feira ela fez um momento ali com a Malu, que é importante, né? A gente tirar um tempo às vezes a sós para conversar, ter um tempo ali com discípulo e discipulador. O Senhor vai estreitando os laços dessa forma. Na quinta-feira, Dia de culto. teve alguma coisa especial? Ela não entendeu a piada. Não, O Taylor tem que estar aqui para ele entender. acho que é bom para poder fazer essa parte. Especial foi mais um dia de oportunidade com a Amém. presença do Senhor. Isso que se tornou especial nossa quinta. Não temos registros, né? Não temos. Não registramos. Alguém rateou. Alguém retirou. Eu assumo a culpa. Perdão aí, meus irmãos. Mas na Alguém próxima rateou. vai. Ai, Yasmin, tá demais. Mas é benção. Nas quintas-feiras a gente tem o nosso culto a partir das 8 horas da noite. Né? A gente diz que é o dia da matança, porque o pessoal vem direto do trabalho, tá tudo cansado, né? Sobrecarregado, mas a gente vai procurando ser fiel ao Senhor semanalmente, né? Estando aqui com os irmãos em comunhão. E nessa quinta não foi diferente, a gente esteve aqui na igreja com os irmãos cultuando. E para você que daqui a pouco quer nos acompanhar nas quintas-feiras, a gente transmite o nosso culto ao vivo pelo nosso Instagram da Ramá Sul. Então, se você não segue ainda, vai lá depois que acabar o programa, não precisa ser agora, né? Senão, se tu sair agora, vai perder toda a programação. Mas anota aí para depois nos seguir lá no Instagram para acompanhar as programações semanais. E na quinta-feira, então, a gente transmitiu o nosso culto. A gente sempre transmite o nosso culto ao vivo pelo
Instagram da Ramasul. E aí é só procurar Ramasul _. Pra quem não sabe o que é underline, é só aquele risquinho embaixo, assim, ó. E aí você vai nos encontrar. E aí pode seguir e acompanhar o que a gente tem compartilhado durante as nossas semanas, que não é só daqui de Alvorada. Daí Ramasul lá tem programação de Pelotas, tem a programação do pessoal de Floripa, de Atibaia. Então ali você consegue acompanhar todos os irmãos que também normalmente estão aqui nesses relatórios. Amém. E na sexta? Na sexta, normalmente, é dia de cela, mas essa sexta foi um pouco diferente. Alguns irmãos tiveram oportunidade de se reunir, estar em comunhão, outros ficaram em casa mesmo, descansando. E nós vamos deixar uma fotinha aí de algumas irmãs que se reuniram, né, na sexta. Amém. E pôde estar lá na casa da nossa irmã Evelyn, irmã da nossa irmã Aline. Carioca aí. Isso aí. Foi uma bênção, acredito estar lá com os irmãos em comunhão, né? A irmã Elaine estava lá, a Mônica, né? Que é a noiva aí do Isaac. Daqui a pouco tem casamento aí pra gente. Vamos comer bolo. Né? E essa carinha nova aí com os irmãos, se Deus quiser, vai continuar vendo aí nas fotos, nos videozinhos, acompanhando aí, né? Tem se ligado a nós e para nós é muito motivo de alegria, né? Uma vida muito especial. Amém. E aí tem caminhado aí conosco, né? Junto com as outras irmãs que estão aí. Então foi uma noite das garotas lá. É isso aí. Ter comunhão e compartilhar. A Evelyn tem aberto a casa dela, né? Quarta-feira... Algumas quartas-feiras atrás, a gente esteve lá também. Ela fez uma janta para mim, para Yasmin. Um arroz com galinha. Talvez no Rio não é tão conhecido, né, Yasmin? Não. Então, aqui a gente tem mania, né, de comer arroz com galinha. Gostamos bastante. Eles economizam panela. Pô, mas fica bom, né? Fica bom. Pô, fica. É gostoso. Então, ela fez lá um arroz com galinha. Estivemos lá com o Rodrigo, com as crianças, né? Com esse casal abençoado. Uma semana anterior, ela fez uma janta também pro Juan, pra Paula, pro Isaac, pra Mônica. Então, eles têm aberto a casa deles e eu fico muito feliz por isso, né? A gente vai vendo aí os frutos do Senhor na vida desse casal que a gente tanto ama, né? A Evelyn aí, tenho andado com ela pertinho. Então eu fico feliz aí de ver essa foto, né, com as irmãs. E que você também, né, esteja aí acompanhando, conhecendo cada irmão. Daqui a pouco a gente está falando o nome, não sabe quem é, né? Mas é uma oportunidade também de saber como é que tem sido aqui, como tem sido as nossas programações e fazendo com que os rostinhos fiquem conhecidos, pelo menos, para quando os irmãos forem aí no Rio, né, você se apresentar e a gente estreitar os laços. E depois, Yasmin? Aí depois, sábado, tivemos o nosso encontro de juvenis / adolescentes. A gente tem nossos encontros temáticos todos os sábados. Então, primeiro sábado é encontro de casais, depois encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens e o último é de adolescentes, juvenis, que esse foi lá na casa da Muri e do Gui, né? O Gui hoje está liderando os meninos adolescentes, então a Muri e o Gui acabam juntando esse dia das meninas e os meninos lá na casa deles. Vocês estão vendo aí a fotinho. Foi bastante gente, né? Teve gente nova. Teve até visitante. A gente fica contente com isso. E aí esse encontro, eles fizeram presencial, mas ele também é transmitido pelo Zoom para que outros adolescentes possam acompanhar, assim como qualquer outra programação que eu falei aqui, seja de casais, mulheres, homens, jovens, né? Então, se você faz parte de algum desse grupo, né, e queira participar, fique à vontade, coloca aí nos comentários eu quero, e aí a gente te chama, te compartilha o link para que tu possa ser abençoado assim como a gente tem sido. E domingo? Domingo tivemos oração, foi um pouco mais cedo esse domingo. Ah, é verdade. Começou 7h30 às 8h30. Domingo de Dia das Mães, né? Dia das Mães. Foi mais cedo. Aí teve a oração e depois o nosso culto ao Senhor. Culto ao Senhor. Teve registro, Yasmin?
Teve registro. Ó, então vocês estão Os vendo aí irmãos como vão é que ficar foi com- o culto. Tava Tomar cheio, né? benção, tava. A casa tava lotada. A casa tava lotada. Não veio ninguém de fora. Veio sim. Veio o esposo da irmã Suelen. Verdade. Ficamos muito contentes. Verdade. O irmão Ney, né? Isso aí. A gente ora bastante por eles. A gente ficou bem feliz. A nossa irmã Suelen, que tá grávida, né? Mamãe de primeira viagem. No Sim. domingo de Dia das Mães, ela tava aí com o seu esposo. Então a gente ficou bem contente, né? Os irmãos, a gente normalmente compartilha do culto às 9h30 da manhã, né? No domingo, mas esse domingo em especial foi às 9 horas. E também, né, temos um canal de transmissão, se você quiser acompanhar lá no nosso Facebook, Ramá Alvorada. Você pode acompanhar ao vivo os nossos cultos todo domingo a partir das 9h30 da manhã. Então você é nosso convidado, né? Fique à vontade, se não tiver nenhum compromisso local, né, Yasmin? Né, esteja ali conosco, a gente vai ficar bem contente de saber que irmãos que saíram aqui do relatório, ou talvez conheceram a programação, os cultos através do relatório, estão ali também nos abençoando. A gente pensa que ao transmitir nós abençoamos, na verdade nós somos abençoados pelos Amém. irmãos que estão ali com a gente, né, assistindo e recebendo do Senhor, assim como nós que estamos aqui vamos recebendo também. E é isso? É isso. Amém. E também, né, lembrando, os irmãos que quiserem estar participando das nossas leituras, né, diárias, todos os dias. Boa. A gente tem, eu acho que abre pelo Meet, né? Isso aí. Acho que é às 7 da manhã, com o nosso irmão Vini, a nossa irmã Gisele. Né? Nós vamos deixar aí a fotinha também para você estar acompanhando. E é uma benção, né? Os Uma irmãos benção. têm conseguido ser fiel aí ao Senhor, uns aos outros também, né? Perseverando, né? É importante também a gente ser fiel ao Senhor, mas a nossa fidelidade ao Senhor também demonstra a nossa fidelidade aos irmãos, né? Está ali Amém. comprometido. E os irmãos têm conseguido vencer, né? E tem sido uma bênção. Você, daqui a pouco aí, que tem tido dificuldade, é uma oportunidade que quando a gente está junto, né? A gente consegue vencer, né? Melhor do que sozinho. Por isso que é melhor estar dois, né? Do Amém. que a gente caminhar sozinho, né? Então, realmente, a gente ali é fortalecido e vai vencendo diariamente. Também tem as nossas orações com a nossa pastora Rita, né? Ali pelo Meet também, às quartas-feiras. Eu acho que por enquanto o horário é Às às 9. 9. Né? Você também que quer uma oportunidade para orar, né? Não tem conseguido vencer, uma oportunidade também de estar ali com os irmãos, podendo interceder, podendo orar e ser renovado também pelo Amém. Senhor, né? Às vezes eu lembro que o pastor Luiz Henrique em Petrópolis falava, você que não está conseguindo orar em casa, né, tem tido dificuldade, vem às quinta-feira para cá para poder orar com a gente, pelo menos aqui você ora 1 hora, né, e assim eu fui bastante fortalecida lá no Senhor, e hoje a gente vai vencendo diariamente. Então, são várias oportunidades que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos em comunhão, de sermos renovados, fortalecidos. Realmente a gente é indesculpável diante de Deus, né? A gente passou aqui várias programações e a gente chega num final disso tudo de toda uma semana e a gente vê, né, que o Senhor nos deu muitas oportunidades. E só não aproveita realmente quem não quer, né? A gente pode realmente aproveitar, às vezes não vai conseguir estar em tudo, mas que seja uma, né? Amém. É uma oportunidade, né? Bem lembrado aí pela Yasmin, nós temos essas programações semanais, né? E a leitura todos os dias. Então, para você que está com dificuldade de perseverar aí na leitura do calendário, quem não sabe, aqui na Web Rádio, na Ramá, a gente tem um calendário anual que a gente lê toda a Bíblia. Então, todo o pessoal que é da Ramá, seja do Sul, do Rio de Janeiro, lá do Canadá, né? Os irmãos que estão em tudo quanto é lugar, procuram acompanhar esse calendário. E isso faz com que a gente ande em unidade, né? Eu vejo isso muito nítido, né? Tudo que eu li aqui hoje, os irmãos lá do Rio também leram. Se eu falar com um irmão
que daqui a pouco tá lá em Pelotas, ele leu a mesma coisa. Se eu falar com um outro irmão que tá em Santa Catarina, ele leu a mesma coisa. Então, esse é o privilégio, né, da gente poder andar em unidade, ser perseverante na leitura da palavra. Então, que você seja motivado aí, se tá com dificuldade, tem aí esses encontros, né, todos os dias ali com o nosso irmão Vinícius, a minha mãe também. Se ele não abre, minha mãe abre, né? Tá lá sendo fiel para que os irmãos também sejam abençoados. E na quarta-feira daí tem a nossa reunião de oração na parte da manhã com a pastora Rita. Por enquanto está sendo às 9 horas, mas também a intenção é ser mais cedo, porque normalmente o pessoal às 9 horas está trabalhando, né? Daí não consegue entrar muito. Porém, quando você conseguir, tiver um tempinho aí, né? Procure entrar, compartilhar o link nos grupos. Se você tiver interesse, nos avise que a gente compartilha com você também. Mas é isso, meus irmãos. Aqui, né, essas são as nossas programações aqui da semana da Ramá de Alvorada, que é onde nós estamos gravando o relatório e também gravando o programa, né, que normalmente é compartilhado aqui semanalmente. Mas queremos pedir e convidar os irmãos para permanecerem aí, para ouvirem os demais relatórios, né? Temos aí as nossas irmãs lá de Pelotas, né, Yasmin? Isso aí. Falando bem um pouquinho, animadas, falando um pouquinho como que foi, né, as programações também por lá. E eu fiquei bem contente de ver as mulheres ali dominando, né? Bah. Então, vamos ouvir um louvor e na sequência você acompanha então os relatórios e também no final aí o nosso pastor Taylor para finalizar esse programa. E quem sabe um irmão, né, junto com ele, um irmão diferente, meus irmãos, para vocês conhecerem. Alguns já conhecem, né? Alguns vão matar a saudade, outros vão estar conhecendo. Vão conhecer. É um privilégio ter irmãos aí nos apoiando no programa de relatório. Mas não saia daí, permaneça, que a programação não acaba por aqui. E ao erguermos as nossas mãos para te adorar e te chamar, o Senhor vem. Aleluia! Que privilégio! Que privilégio! Fica à vontade aqui entre nós, Senhor. Pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui. Pra quê? Aleluia! És tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só tu és, todos giram, e nós também, que és tu, sim, és tu. Então diga: Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente
todos dirão que és só tu. Com toda a nossa força, declare: Santo, Santo é o Senhor. Santo, somente o teu nome é, não há outro. Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, por tua graça, erguemos, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Erguemos, ao erguermos as mãos, por tua graça e favor. Aleluia. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Ramá Sul de Alvorada, e eu estou ligadinho no programa de relatório da Ramá Sul. Um abraço! Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem está falando é sua irmã Marta, de Pelotas, juntamente com a irmã Miriel, a paz do Senhor a todos. e a irmã. Ligiane, a paz do Senhor. Estamos aqui para poder passar o que tem acontecido aqui na nossa vida durante a semana, né? Um relatório aqui da Ramá Pelotas. E é uma bênção poder estarmos aqui, né? Apesar da gente estar muito nervosa, né? A gente já gravou algumas vezes esse mesmo vídeo que os irmãos estão vendo aí. Mas vamos lá, né? Pra gente é sempre uma dificuldade, né? Que a gente sempre, os meninos sempre gravam. E dessa vez, né? Estamos aqui para poder dar essa oportunidade para os irmãos estar podendo nos ouvir. Amém? Amém. Então a gente vai começar a falar sobre a nossa segunda-feira. É um dia reservado, a gente não tem nada aqui, né? Propriamente na igreja ou na casa de algum irmão. A gente tira esse tempo para poder estar ouvindo a palavra de Niterói, né? O culto em Ramá lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então já se tornou um culto nosso também, né? Online, quando a gente se dispõe, né? Para tudo, para poder estar ouvindo o que o Senhor quer falar conosco através da vida lá do pastor Érico, através da vida dos irmãos lá, né? Dos pastores que estão lá nos abençoando também. E essa segunda-feira o pastor Érico trouxe a palavra em Salmos 31. Alguém quer comentar alguma coisa? Também teve a visita do pastor lá. Amém, verdade. Teve a visita do pastor José Fernando Moisés. Teve compartilhando sobre a bênção de ter conseguido comprar um terreno, ter construído a igreja, escolher para as crianças. E da alegria dele de poder estar com os irmãos do Rio de Janeiro lá, na comunhão, na bênção, junto com eles. Amém. E é um tempo, né, que a gente tem para poder aproveitar, para saber o que está acontecendo com os irmãos lá em Niterói, né? As meninas ainda não tiveram oportunidade de estar junto lá, mas eu creio que em breve estarão aí para conhecer como que é dar um culto aí junto com os irmãos na Ramá Niterói. Amém? Amém. Aí tem a nossa terça-feira. Miriel vai comentar um pouquinho do que acontece aqui. Amém. Terça-feira a gente tem o nosso encontro às 20 horas, né? Que é o culto que é transmitido pelo Instagram, pelo Facebook ali do Moisés, às vezes pelo Facebook do meu pai, qual foi trazida a palavra em 1 João capítulo 4, que falava sobre amar os irmãos, né? A gente demonstra que ama o Senhor também quando a gente ama os irmãos. Após o culto a gente teve um momento da comunhão ali, que Moisés esteve fazendo uma janta. Aí teve o diálogo, teve o momento ali de poder estar louvando ao Senhor novamente, né? E de poder estar juntos, né?
aproveitando. Amém. A gente começou a ter essa direção de fazer as nossas lives nas terça-feiras, né? No período da pandemia, e isso foi muito bom, né? Para a gente poder estar se acostumando, né? Com o mundo virtual através de live. A gente nunca tinha feito nada, e a gente começou a colher os frutos, né? De estar transmitido sempre um culto, né? A Ramá Sul, ela tem a agenda preenchida toda semana com um culto ou com algum estudo, né? Então, terça-feira a gente ficou responsável, né? Já vai, acho que por 3 anos, né? A gente está responsável por passar o nosso culto aqui nos canais, né? Igual a Miriel falou, né? No Instagram e no Facebook de alguns dos irmãos aqui. E sempre, né? Lá no final, como a Miriel comentou, a gente tem nosso momento de comunhão. Antes também, às vezes a gente chega mais um pouquinho, né? Aqui em casa, a gente faz aqui em casa por conta da internet. Lá na igreja a gente não tem possibilidade de colocar a internet lá, então a gente faz o culto aqui em casa, né? Então às vezes a gente elas chegam um pouquinho mais cedo, elas moram um pouco mais distante, né? No Posto Branco, então tem que passar o pedágio, então às vezes eles chegam um pouquinho mais cedo. A gente está junto aqui, tomando café, conversando. Depois do culto, sempre tem alguma coisa aqui também para a gente poder ficar mais um tempinho junto. E assim a gente vai levando, né, nossa vida aqui em comunhão. Somos poucos aqui e isso estreita bastante nosso laço, né, de estarmos juntos aqui. Amém. Aí agora tem a quarta-feira. A Ligiane vai comentar um pouquinho de como que é a nossa quarta-feira. Amém. Quarta-feira a gente tem as nossas orações, né? Através da rede social, né? Como a Marta comentava, eu e a minha família, a gente mora no Posto Branco, a gente depende de pedágio, né? Ficar distante da minha casa para a casa deles, né? Então a gente faz as orações ali através do telefone, né? E essa semana a gente teve, né, a participação de um amigo nosso, onde ele passou por muitas lutas e dificuldades, que perdeu 70% da visão, e ele está se chegando a nós, né? Ele não conhecia os caminhos do Senhor e aos poucos ele está com nós, né? A gente está tentando levar a palavra para ele, né? E ele teve a oportunidade essa semana de estar orando com nós, né? Para nós é uma alegria, né? Tentando trazer mais um irmão, né, para a presença do Senhor. E é isso aí, né? A gente fica contente com mais uma vida se chegando a Deus. Amém. Amém. A Lígia, a família dela se reúne lá no Posto Branco, né? E aqui em casa, normalmente é eu, Moisés, o Maurício e o João. Às vezes o Gabriel também vem para cá e a gente fica aqui na oração. A gente faz chamada de vídeo às vezes, a gente faz ligação por voz. Então esse é o contato que a gente tem, né? O meio da gente fazer oração em conjunto, já que a gente não pode ficar sempre junto nas orações. E na quinta-feira, como o Moisés sempre comenta aí, né? A gente tem o nosso pádel, um esporte que a gente achou, a gente encontrou, eu nem lembro como que a gente encontrou esse esporte, mas a gente começou a praticar, gostamos, né? A Amanda, eu acho que vai colocar as imagens aí. E é isso, a gente se reúne sempre aqui com todos os meninos e vai eu de menina lá no meio, né, participar. Acho que os irmãos do Rio estão acostumados com isso e tem sido legal, né? Também é mais um momento de comunhão nosso ali. A gente passa a semana toda junta, né? Não tem um descanso dos irmãos, não. É todo mundo junto aqui. Então até no padre a gente também tá junto lá. E a quinta-feira tem sido assim, né? A gente tirou esse tempo livre. Não sei lá lá com a Lige, com o pessoal lá, se eles têm feito alguma coisa, mas a gente tem praticado esse esporte ali. Quinta-feira, como é que ela é livre para vocês também? A quinta-feira tem minha rotina, né, de ir pra escola, que eu estudo na parte da manhã. Aí pela tarde ali tá eu, minha mãe, meu irmão pequeno, meu pai em casa. Então é um momento que eu aproveito ali para estar fazendo a leitura, a oração, poder estar pegando o violão, tirando algum louvor. Essa é a minha rotina, assim. À noite também, né, se juntam para tocar louvor. Verdade. Na sala, né? É o momento que tá todos dentro de casa. Verdade, né? É o momento de louvor.
Amém. Então, essa é a quinta-feira, né? Também janta, né, Lígia? Também que a gente faz. Então, sempre tem a janta. Amém. E sexta-feira também é um dia que a gente não se reúne, né? Também a gente deixa... Na verdade, de sexta-feira é a nossa célula. Nossa célula. Sexta-feira é a nossa célula. E a gente deixou para fazer a célula no sábado, né? Então, só essa sexta-feira que não teve a célula, mas normalmente é nesse dia. Aí, no sábado, que a gente pôde estar se reunindo, né? E foi aonde, Lígia? Foi na minha casa, lá no Posto Branco. Sábado, né, foi o nosso dia de célula lá em casa, né, onde eu e a Marta, a gente pôde estar um pouco ali compartilhando, né, o que se passa, né, nas nossas vidas, né, a gente pôde compartilhar lutas, dificuldades, alegrias ali, né, e os meninos, né, como meu pátio é grande, teve até jogo de palha improvisado, né. É verdade. Enquanto nós conversávamos. E depois teve o nosso café da comunhão, né, como a gente faz sempre. Teve também momentos ali de louvores, né, adoração. E a oração final, né, é o momento ali que a gente se reúne para estar juntos ali, né, louvando, adorando ao Senhor, né. É um momento de oportunidade que a gente está em comunhão com os irmãos, né. Amém. Amém. No sábado, o nosso sábado foi assim, né? Igual a Lígia falou, lá como o pátio é bastante grande, eu vou falar pátio, mas vou falar quintal, o pessoal do Rio se identificar. O gaúcho diz pátio. O quintal é muito grande e é só para comentar, né? A nossa célula aqui é dividida, os homens, né? Aí depois tem o Maurício que fica com os jovens, aí é um discipulado eu e a Lígia, depois eu e Miriel, né? Às vezes a gente acaba ali conversando junto, mas basicamente a nossa célula é assim, né? O nosso núcleo é pequeno, então a gente consegue fazer desse jeito e conversando, não é nada algo assim concreto, daquele jeito, mas a gente vai conversando, vai compartilhando, né, nossas lutas, nossa dificuldade, mas a gente tem tá ali, né, também para poder dizer como que está sendo a nossa vida, né? E também agora a gente vai falar sobre o domingo, né? O domingo foi o domingo do Dia das Mães. A gente também teve culto aqui em casa, nada mudou, tá tudo do mesmo jeito. O nosso culto é às 18 horas. Esse domingo a gente teve a presença da mãe do João também, né? A gente convidou, eu tinha conversado com os meninos para poder trazer as mães, né? Para poder participar do culto aqui, e foi uma bênção ela estar junto aqui conosco, né? A gente comeu ali uma torta salgada, vulgo torta fria, um bolo nega maluca, que eu não sei por que desse nome, mas e depois a gente teve o nosso momento de comunhão ali, né? Também vai ter um videozinho aí para vocês assistirem, fotinho, e a Miriel vai falar um pouco como que foi a palavra, onde foi, quem trouxe a palavra. Amém. A palavra foi com o nosso irmão Maurício, ele esteve compartilhando ali em Marcos capítulo 3, falando sobre a multidão que seguia Jesus, né? Falando da importância de a gente se aproximar de Jesus, pois não é o Senhor que depende de nós, mas sim nós que dependemos dele. Então a gente tem que se aproximar, procurar se achegar realmente dele, procurar ter essa intimidade com o Senhor, ter uma vida íntima com ele, buscar realmente todo o nosso coração verdadeiramente e a cada dia buscar mais a presença do Senhor. Foi essa palavra ali que o Maurício esteve compartilhando conosco, e como a Martinha disse, depois a gente teve o nosso momento da comunhão ali, de poder estar junto, comendo um bolinho, conversando, dando risada como sempre, e esse foi o nosso domingo. Amém. A gente acabou esquecendo de comentar algumas coisas, né? Não sei nem se eu podia estar falando isso agora. Não sei se meu cameraman ali tá permitindo. Tá permitido, permitiu. A gente comentar. A gente vai voltar um pouquinho aqui, né? Algumas coisas que a gente esqueceu de falar. Um relatório meu pessoal, né? A gente precisa muito das orações dos irmãos, né?
lutas, dificuldade. A gente sempre precisa expor, né, para os irmãos assim, né, para estar orando pela gente, né, a questão espiritual. Eu tenho tido algumas falhas, né, em relação à leitura, oração, e peço que os irmãos estejam orando aqui, né, mas eu queria voltar mesmo no assunto, era da Miriel. Miriel vai comentar como que tem sido lá na escola dela, se ela tem tido a oportunidade de evangelizar alguém, como que está sendo. Amém. Como eu já tinha dito, eu estudo na parte da manhã, então eu já estou no último ano do ensino médio, então é praticamente só adolescente na parte do turno que eu estudo, que é amanhã. Essa semana teve uma benção que eu tive com um amigo meu, ele levou o violão, então a gente teve a oportunidade de estar no auditório ali tocando uns louvores, né, e passou umas professoras e viram, elogiaram e disseram que tinha tocado o coração dela. Mas realmente o importante não é elogiar, achar bonito, mas que venha ser pro Senhor mesmo. Em relação de evangelização na escola, é meio difícil por ser um meio só de adolescente. Dentro de uma escola, se 1 ou 2 cristãos é muito, e o restante são pessoas que vivem pro mundo, buscam os seus próprios interesses, então é bem difícil, assim, é complicado. Eu tenho amigos que são cristãos também, então são as pessoas que eu consigo conversar mais sobre. Então tem sido difícil, assim, realmente, mas não posso desistir de primeira, tem que perseverar. Amém. 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 Não sei se a Lígia quer comentar alguma coisa, tudo tranquilo, Lígia, aí? Tranquilo, amém. Amém, então. Então a gente quer agradecer os irmãos por ter nos escutado, ter também nos amado aí, ouvindo aqui, cada um aqui falando. A gente tá bem nervosa mesmo, né? Mas é isso, irmãos. Aqui fica mais um relatório da Ramá Pelotas. Espero que os irmãos estejam orando pela gente aí, né? A gente precisa das orações de vocês. Verdade. Aguardamos vocês no retiro também, que vai ter aqui em novembro. Amém? Amém. Deus abençoe vocês aí e fiquem na paz. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe, pessoal. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais um Conhecendo os Irmãos. Aqui seu pastor Moisés aqui de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui o meu irmão João. Paz do Senhor, irmão. Aleluia. E os irmãos vão conhecer um pouquinho mais da vida do João, né? O João aí que já participou em algum relatório, já foi colocado à prova, né, João? Sim, pedi pro Senhor me colocar à prova e fui atendido no mesmo dia. Verdade. Pô, não demorou muito, né? Alguns minutos depois, né? Verdade. Terminamos um culto aqui alguns dias atrás, e aí no culto o João disse, ó, usa minha vida, Senhor, me dá uma oportunidade. Ele acho que torou mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Passou uns minutos e disse, ô João, hoje tu vai participar do relatório conosco. E ele foi colocado à prova, né? Sim, fui e aceitei na hora. Amém. O Senhor chamou, não dá pra gente recusar, né? Orou e creu ali, e Deus realmente usou, botou na prova, né? Isso é bom, e é nisso que a gente vai tendo a oportunidade de crescer com o Senhor, né? Sendo colocado à prova. Ninguém vai crescer com o Senhor na tranquilidade, né? No conforto, né? Vai ser na prova. Mais uma vez aqui na prova, João? Sim, mais uma vez, graças a Deus. Aleluia. Amém, mas é bem tranquilo, bem descontraído aqui, bem livre, né? Fica à vontade para compartilhar com os irmãos que estão do outro lado aí. Não fica pressionado que vai estar sendo transmitido no Rio, fora do Brasil, lá em Moçambique, tá? Temos irmãos na Espanha, não, mas a gente está em família aqui. Realmente é bom para os irmãos conhecerem um pouquinho mais e saber que tem irmãos aqui em Pelotas, aqui na parte de baixo do Rio Grande do Sul, e os irmãos têm a oportunidade de vir aqui também, né? Sim, com certeza, né? Minha casa está de portas abertas, né? A minha casa do Senhor agora não? Sim, com certeza, do Senhor. Aleluia. O João já disponibilizou realmente aí a casa para receber os irmãos ali. Tem quarto, ele tem sala, tem garagem ali, dá para esticar colchão por todos os lados ali, então cabe bastante irmãos ali. Mas também, o João tá começando aqui perguntando, fazendo algumas perguntas para os irmãos até saber. O João tá com que idade? Estou com 34. 34 anos. O João é mais novo que eu, é um garoto ainda, um garotão aí. O João tá há quanto tempo está nos caminhos do Senhor, João? Eu tive algumas idas e vindas, né? Em uma outra
em uma outra igreja, eu fui um tempo e até me batizei nas águas, tudo, mas na época foi mais algo emocional, não foi por mim, foi pela minha companheira na época. Eu achei que aquilo ia nos unir. O fato de eu ter me batizado, achei que ia resolver meus problemas. Eu não entendia realmente o significado do batismo, então eu fiz algo muito, muito impulsivo. E aí fiquei um tempo, a gente acabou não ficando junto, nos afastamos, e aí eu acabei me afastando, né, não parei de ir à igreja naquela época. Aí um tempo depois eu retornei, e é engraçado que essa mesma pessoa, ela retornou logo em seguida. E aí tivemos ali contato em tudo, e eu não me sentia bem no mesmo ambiente que ela ali, e acabei me afastando novamente, né? Até conhecer não, na verdade eu já conhecia, né? O irmão Moisés, que eu já conhecia ele, mas não tinha conhecimento do que ele era pastor, que ele tinha aqui a comunidade Ramá, e ele foi me explicando, né? Assim, em conversas normais, cotidianas, sem nada forçado ou tentando me induzir, dizendo, tu tem que vir, tu tem que ser. Não, foi algo bem natural mesmo. Como eu disse, eu comentava outro dia que eu participava aqui na casa dele de alguma comunhão, a gente participava, a gente conversava muito, até porque a esposa dele, a Martinha, e eu trabalhamos na mesma área, então a gente conversava muito, trocava ideias sobre isso. Mas nos dias de culto era aquela luta, né? Ele me convidava e eu, tem que entregar um trabalho, tem uma encomenda. Então estava sempre lutando contra o dia de culto, né? Mas o Senhor um dia me aceitou. Amém. O João já resumiu bastante aí. Não precisa nem fazer algumas perguntas, já foi falando, mas bom. Então o João ele foi compartilhando que realmente o trabalho dele é o mesmo da Marta, né? Que a Marta, minha esposa, é a parte de sublimação. Explica aí para os irmãos o que é sublimação. Alguns não conhecem. Sublimação é personalizados, fazer camiseta, poliéster, 100% poliéster, canecas, azulejo, almofadas. Então a gente abrange muito isso, né? Então a gente se ajuda, troca ideias, empresta material. Às vezes a gente usa o carro do irmão para fazer uma entrega à concorrência. Mas estamos aí, sempre juntos, né? Nessa amizade, nessa união que a gente criou através da comunidade Ramá, porque foi só Deus mesmo, né? Porque foi algo que não tem explicação, né? Amém. Isso foi muito interessante, né? Eu e o João, nós já nos conhecíamos. Eu trabalhei com o pai dele, que foi encarregado meu, o irmão dele, nós trabalhamos juntos. E então nós já tivemos algum contato, né? Amizade, mas aquela amizade de longe, comentar, boa tarde, mas nunca de conversar mesmo. E através da sublimação teve a oportunidade de nós nos aproximarmos. E a gente sabe como a nossa vida no Senhor ela não é dividida, né? O nosso trabalho também é do Senhor e a gente é um cristão disfarçado na parte da sublimação, né? Não sei como é que vai ser o nome, mas nós somos um cristão disfarçado ali na parte da sublimação, realmente está trabalhando ali, mas colocando o Senhor em primeiro lugar. E a gente teve a oportunidade de estar conversando com o João, ele trocando uma ideia, se aproximando, nos ajudando realmente, né? Foi a nossa aproximação no início. E aí o João, nós tivemos a oportunidade de ir lá na casa dele, conversar um pouco, mas não falar, claro, sobre o Evangelho, né? Mas sim viver. E ele depois teve a oportunidade de vir aqui em casa, algo bem descontraído, algo bem informal realmente, e de estar se aproximando, a gente está sendo amigos, começando por uma amizade. Foi por isso ou não? Sim, foi assim? Realmente foi. E sentando, tomando um café. Tomou algum café aqui ou não? Perdi as contas já. Realmente foi algo muito interessante que o João estava participando já conosco da nossa comunhão, sem ser convidado, sem nenhum convite. Vamos participar de um culto, vamos participar de um encontro. Na verdade, fomos vivendo o Evangelho, sentando, conversando sobre o Senhor, conversando sobre a palavra, tendo a oportunidade de orar. E nisso o João foi realmente se aproximando, foi sabendo que ali ele estava afastado do Senhor, né, não tinha ali retornado, né, então conversando sobre essas situações, né, da importância de tomar uma decisão ali de retornar para o Senhor, né, e foi um tempo muito bom,
tivemos a oportunidade de participar de um retiro, né? Sim, aquele retiro... Onde é que foi o retiro? Foi em Gravataí. Aquele retiro mudou a minha vida, né? Foi onde eu realmente me entreguei e renovei a minha aliança com Cristo. Né? Quer compartilhar um pouquinho para os irmãos, um pouquinho da experiência, como é que foi? Claro. Fui convidado aí no dia, eu aceitei assim, sem pensar muito. Aí teve algumas coisas estragando em casa, eu comprando máquina e o retiro ali, eu disse, não, mas vou pro retiro, tá, isso aí eu resolvo depois. E fomos pro retiro. Chegando lá, o meu primeiro pensamento foi, mas esses irmãos assim, isso aí estão todos juntos, aí já tem uma panelinha, aqueles pensamentos, sabe, que não são, a gente sabe, que hoje eu reconheço que não são do Senhor, e naquele fim de semana eu consegui entender isso. Mas conversando com um irmão, conversando com outro, trocando experiências, então as coisas foram acontecendo, né? Deus foi agindo ali de uma tal maneira que quando ele me aceitou de volta, eu saí de lá transformado, renovado. No domingo, foi o dia da ceia, eu não estava confortável, eu estava totalmente fora, estava tendo a oração, toda hora eu olhava para trás, eu procurava um meio de sair dali, olhava para a porta, tinha uns irmãos ali em pé e eu dizia, não, uma hora vai abrir um espaço e eu vou sair. E realmente isso aconteceu. Até acho que foi um momento, acho que a esposa do Moisés, a Marta, ela foi pegar a Helena e veio, no que ela veio, abriu um espaço entre uns irmãos e eu saí, fui pra rua, ansioso, nervoso e com milhões de pensamentos atropelando, assim, na minha cabeça, e eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar e não participei da ceia junto com o pessoal ali. Mas após isso, o pastor Moisés, ele veio, conversou comigo, me explicou, ele orou por mim ali, e ali eu entendi. A partir dali eu comecei a entender o que realmente era aquilo, que era uma luta, que eu estava tendo uma luta para mim não retornar para o Senhor. E aí ali eu aceitei, voltamos lá, eu, Moisés, o pastor Taylor e a esposa dele, a Rita, nós fizemos a ceia ali juntos, e ali eu renovei minha aliança com Cristo. E dali pra frente tô aí, todos os dias lutando, né? O Moisés aqui sabe, eu compartilho com ele as minhas lutas, as minhas vitórias, né? Que eu peço, né, em orações. Eu tô cada dia tentando melhorar, né? Tentando ser um servo fiel do Senhor. Amém, essa é a nossa luta, né? Para ser um servo realmente, né? Alcançar esse título de servo, né? Servo inútil, né? Mas e foi muito interessante essa experiência lá no retiro, né? Desse retorno do João, né? E o agir do Espírito Santo. E ali o Senhor me direcionou, eu estava ministrando a ceia, terminando aquele momento, a primeira pessoa que eu procurei foi ele. E ali perguntei, acho que foi para o Maurício saiu, foi pro quarto. E eu acabei indo, já fui orando, eu tive a oportunidade de conversar com ele lá, né, ele sendo guiado pelo Senhor, compartilhei com ele renovou a aliança, e eu disse, não, então, agora vamos lá, vamos participar da ceia lá, né, junto com os irmãos, convidei o pastor Taylor e a pastora Rita, e fomos orar, né, ali, né, tomar a ceia, e ali naquele momento Deus confirmou, né, com uma visão, né, lembra da visão? Sim, a pastora Rita, né, ela teve a visão era um trem, né? Uma porta. Foi a porta. O trem foi antes. Uma porta e uma pessoa que... E o João entrando pela porta ali, o Senhor dando aquela visão, né, realmente aceitando ali, né, e algo que maravilhoso do Senhor, né, esse retorno, né, o Senhor ali de braços abertos, né, recebendo a vida do João, né, e depois disso, como é que tem sido? Tu consegue ver um antes e um depois desse retorno para o Senhor? Consigo, é bem visível. Eu era uma pessoa muito ansiosa, como eu disse antes, nervosa. E hoje eu vejo que isso não estou 100% ainda, eu ainda tenho minhas lutas, né, diárias, mas eu vejo que mudou muito isso. E coisas que eu tinha jogos online mesmo, eu jogava muito. Foi algo que simplesmente saiu da minha vida, eu não sinto falta, desde o retiro nunca mais eu joguei um jogo que eu jogava e tenho me livrado disso, não porque eu quis, mas foi algo que
do espírito mesmo, porque ele, ó, não precisa disso, isso aí não te faz falta. Realmente não faz, e eu tenho me portado em situações, né, me portado melhor, não tenho levado, como diria, tudo pro coração. Hoje eu consigo entender um pouco que às vezes a pessoa não está querendo ser agressiva comigo ou me magoar de propósito. Às vezes é algo algo do mundo, assim, porque vê que a gente está tentando ser uma pessoa melhor, que a gente está lutando para estar no caminho certo. E às vezes a gente é atacado e tenta não rebater da mesma forma como eu rebatia antes. Eu tento, né, entender se aquilo me afeta diretamente, eu me tranco no meu quarto, eu faço a minha oração, né, peço direção, e se aquilo ainda continuar me incomodando, eu venho até o pastor Moisés, converso com ele, explico a situação e tento, né, entender às vezes o porquê disso, o porquê de ter me afetado ou o porquê de estar acontecendo. E aí ele me explica, né, são as lutas, né, as batalhas. Então, às vezes a gente acha que não, isso aí é coisinha passageira, não dá bola. Mas é uma batalha, é uma luta, é pequeno ou grande, sempre vai ter, né? E eu tenho tentado sempre me manter firme, né, para não cair. Amém. Então, é interessante que o João foi falando, né, a forma com que ele tem hoje encarado os problemas, né? Entrado no quarto, fechado a porta e orado ao Senhor. E isso mudou muito, João, desde esse retorno para o Senhor. Como é que tu resolvia antes os teus problemas e hoje, fazendo essa comparação, como tu encara hoje os problemas? Tem diferença? Consegue notar a diferença nisso ou não? Consigo, porque antes eu não tinha uma solução, eu não tinha uma forma, eu não tinha um jeito, era simplesmente me isolar, botar uma música alta, pesada, volume máximo, entrar para dentro do jogo, ou me trancar no quarto com a luz apagada, ou seja, ficar na escuridão ali, com a música tocando e esquecer de todo mundo, de todos, e saber que para mim o melhor era ficar isolado, porque a melhor coisa que tinha era não ter ninguém na minha volta. E hoje não, hoje eu vejo que que eu era uma pessoa doente, né? Eu estava com sérios problemas ali, até procurei ajuda médica, mas eu vi que não era algo que um médico poderia me resolver, né? Então, hoje eu tenho o médico dos médicos, né? Jesus é quem me curou, quem está me curando dia após dia e tem me renovado. Amém. Interessante, né? Que a forma que o João tentava resolver os problemas antes era no escuro e sozinho, isolado. Hoje, como que tem sido, João, essa mudança? Hoje acredito que tu tenha aprendido, tenha entendido qual a forma da gente ser tratado, né? Quer compartilhar para os irmãos um pouquinho? Sim, como diz, né? Se tá na luz, tá na cruz. Né? Então, Amém. A gente tem conversado muito, a gente tem orado bastante, como a gente se reúne diariamente, então a gente compartilha muitas as coisas, né, que acontecem, que podem estar vindo a afetar a gente ou tentar nos derrubar, né? A gente conversa, a gente ora, a gente pede uma oração junto, então a gente tem resolvido isso em comunhão. Amém. Sempre com os irmãos, nada mais. Hoje eu não resolvo nada, não tento me esconder dos problemas. Hoje eu pego meus problemas e digo, meu Deus, tu é maior que todos eles, então eu posso não ter condições de resolver, mas eu sei que o Senhor tem. Amém. Está nas tuas mãos. Amém. Então tu crê que realmente tem sido na comunhão que tu tem vencido, João? Com certeza, a comunhão tem feito toda a diferença na minha vida, porque antes mesmo do retiro, eu me lembrei que eu comentei com o pastor Moisés há uma semana, eu acho, que antes do retiro, antes de eu ter, né, participado do retiro mesmo, eu vinha uma vez, duas na semana aqui, participava da comunhão, e os dias que não tinha, eu ficava olhando pro WhatsApp, eles não vão me convidar hoje, será que eles não querem mais eu lá? Olha só, tava tão bom ontem e hoje não vão me convidar. E muitas vezes isso, a gente ficava aqui, o Moisés, até 2 horas da manhã conversando, e tudo isso antes do retiro. Então, ou seja, hoje eu vejo que era o Espírito agindo ali, dizendo assim, tu tens sede demais, tu tens que buscar, tu tem que te entregar. E hoje eu entendo isso, que a comunhão é o que tem me tirado desse isolamento. E hoje eu não consigo me ver
sem essa comunhão com os irmãos, sem estar nesse ambiente assim, pessoal. Amém, Deus. A gente teve muitas oportunidades de nós conversarmos sobre o Evangelho e de forma simples, como o próprio Jesus ensinava, né? Jesus não ensinava de forma complicada. Jesus falava para as pessoas mais simples, e eu conversava um pouco com o João em relação ao corpo, né? O que é o corpo de Cristo realmente, né? Algumas vezes, sempre converso com os irmãos em relação a Jesus, ele ser o cabeça e nós sermos realmente o corpo. Os irmãos sempre vêm, a gente comenta isso, né? E é muito importante nós entendermos isso, porque temos que estar ligado no corpo para ter vida, né? Para ouvir a voz da cabeça que é Cristo e obedecer, se movimentar. É interessante que o João, ele teve um momento que nós conversávamos sobre isso, que teve um estalo, né? Começou a entender. E como é que foi isso, João? Como é que tu tem entendido a relação, o que é o corpo de Cristo hoje? Moisés falava muito sobre o corpo, nós somos o corpo de Cristo, uma parte ajuda a outra. Eu não entendia muito, né? Eu achava que entendia, na verdade. E aí foi uma reunião na casa do Wagner, né? Foi. Que tu falou e ali me deu um estalo e eu realmente entendi. Que nós somos, cada um é uma parte importante do corpo, que não há vida sem... Se não tiver no corpo, tu não tem vida, tu tá morto ali. No momento que tu tá no corpo, tu tem vida, tu ajuda, um ajuda o outro. E é como ele diz, não pregamos placas de igreja, né? Então a gente tem tido comunhão com outras igrejas, tanto aqui da cidade quanto de fora. E tem sido bênção, porque somos bem recebidos e vice-versa. Então nos ajudamos, conversamos, compartilhamos experiências. A palavra ministrada muitas vezes, né, toca diretamente nos nossos corações, a gente absorve aquilo e leva para o nosso dia a dia. E então a gente tem se ajudado bastante mesmo. Então, sempre que possível, né, a comunhão está sempre junto. Amém. Amém. E esse é o Evangelho, né? O Evangelho realmente é isso, é a simplicidade. Jesus não complicou nada. O Evangelho, Jesus vivia a cada dia caminhando, né, entrando na casa de alguém, tomando um café, né, ceando com outros, né? E a gente tem muito café, a gente toma bastante café aqui, né? Mas é uma desculpa para a gente estar em comunhão realmente, né? Nossa comunhão tem lanche, tem uma janta, mas tudo isso tem sido momentos muito maravilhosos da gente encontrar Jesus, né? Os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram a revelação de Jesus no partir do pão, sentados à mesa ali. E a gente tem tido realmente esse encontro com Jesus justamente nesses momentos de comunhão, né? E João, compartilha para os irmãos aí um pouquinho, na tua família, tem mudado alguma coisa depois desse encontro que tu teve com o Senhor, encontro que tu tem tido com o Senhor a cada dia? Como é que tem sido o teu relacionamento com a tua mãe, com o teu irmão, o antes e o depois do Senhor, de encontrar com o Senhor? O antes com a minha mãe era muito conturbado. A gente não ficava assim 5 minutos no mesmo local sem ter um atrito, uma discussão. Por mais que a gente discutisse, eu virasse as minhas costas, eu fosse na minha casa, voltasse e ela desse risada e eu ficasse numa boa, nós brincava, eu levava muito pro coração, tudo, assim, deixava aquilo, eu tava ali numa boa com ela, mas pensando, por que falou isso, por que ela fez desse jeito? Só que eu entendi, depois da conversão, depois de eu ter aceitado Cristo, eu entendi que a mudança que eu tanto queria nela, as atitudes que eu achava tão errada nela, elas estavam em mim, não era nela. Como dizia né, o meu pai, quando tu aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 voltados para ti, né? Então eu entendi que eu pensava, ela tem que mudar isso, ela não pode ficar falando desse jeito, isso tá errado. Eu vivia julgando e apontando o dedo para ela, e quando eu entendi que eu era o mais prejudicado na história, que ela muitas vezes estava numa boa, brincando, dando risada, eu entendi que o errado em si era eu, quem estava precisando mudar, quem precisava ter um entendimento de que a mudança tinha que partir de mim. As coisas começaram a mudar, e isso realmente eu aprendi depois do retiro, né? Antes do retiro, por mais que eu entendesse a teoria, a prática era impossível de eu botar. E depois do retiro isso ficou mais claro, e hoje eu tenho, eu não vou dizer que nunca mais tive atrito com ela também, porque tem, mas não com o mesmo peso de antes,
e não tenho levado tanto pro meu pessoal, tanto para me levar para casa e ficar aquilo me remoendo. Até porque se ficar me incomodando, como eu disse, eu vou, me tranco no meu quarto, faço minha oração, converso com o pastor Moisés e explico, aconteceu isso, orei, me senti leve, me senti liberto daquele sentimento ruim, mas estou compartilhando contigo porque eu tenho que contar, porque eu acho que é necessário, porque são lutas que eu estou tendo. E o meu irmão a gente tem bastante contato, mas como eu tinha esses atritos com a mãe, ela ia lá, eu falava para ele, aconteceu isso, e ele trabalha, ele é padeiro, então ele já tem uma correria, a cabeça está sempre trabalhando, nunca para. Aí às vezes ele tava numa boa, ficava mal porque, foi lá, encheu ele de problema. Aí chegava eu, descarregava a minha versão da história. Aí eu entendi isso também, que isso não é legal. Não tem necessidade de sair e levar teus problemas para uma pessoa que não vai resolver e ainda vai ficar sobrecarregada com aquilo que não é dela. E ele, até há poucos dias, ele disse que ele percebeu essa mudança no meu comportamento, no meu modo de agir, quando eu tenho... Porque eu tive minha mãe teve uma situação que ela falou algo, e graças a Deus eu nem me lembro, você vê que coisa boa, ela fez algo e ele ficou sabendo, e ele achou assim, é legal ver a mudança em ti, porque eu vejo a tua forma de agir, o teu comportamento referente ao que aconteceu, e tu tá aí tranquilo, normalmente, eu não estaria. Então eu fiquei assim, feliz por ele ter reconhecido, que tá havendo uma mudança, diariamente na minha vida. Amém. Isso é benção, poder realmente testemunhar do Senhor com as nossas atitudes, Isso é o mais importante, O testemunho, ele arrasta realmente, E é o Senhor agindo, através da nossa mudança, e a família ele reconhecendo, glória a Deus, por isso a gente vai vendo a mudança, do que o Senhor vai fazendo, O João antigo não estaria participando disso aqui. Jamais. Eu recordo a época de colégio, trabalho lá na frente eu não apresentava, mas tinha o dia de apresentar trabalho, a ansiedade ia lá em cima, tremedeira, eu pedia para sair, para ir no banheiro, ficava lá de 15 a meia hora. Nunca fui um aluno bagunceiro, nunca fui um aluno ruim, não isso, mas eu não apresentava trabalho. Tanto que, eu já falei isso antes, acho que eu até falei no relatório também, quando eu fechei 18 anos, a minha primeira decisão de maioridade foi trocar do turno da manhã para a noite. Não foi nem para arrumar um emprego, foi para não ter que apresentar trabalho. Para ter uma ideia há quanto tempo eu arrastava essa situação de isolamento, de não querer estar na frente de muitas pessoas, que nem aqui tá na frente, gravando esse vídeo. Então são lutas, Realmente tem sepultado o velho João a cada dia aí, Com as oportunidades que o Senhor vai nos dando para estar crescendo com Deus, Podendo ser trabalhado, para poder ter a oportunidade de dar um relatório para os irmãos, e também o Senhor vai trabalhando em tudo isso na parte do evangelismo. Que a gente vai podendo se expressar, podendo falar do Senhor, aquilo que nós temos lido a cada dia juntos ali, meditado na palavra, a gente tem a oportunidade de passar para alguém, O Evangelho é isso, o Evangelho não pode morrer em nós, João? Temos aprendido disso e temos que levar o Evangelho adiante. E essa é uma boa oportunidade da gente ser trabalhado, ser aperfeiçoado, Mas e como é que tem sido um pouquinho essa parte de evangelismo? Tem tido já alguma oportunidade de falar do Senhor? Tem testemunhado? Tenho tido oportunidade, sim, de conversar. Até outro dia eu fui cortar o cabelo, Tava brigado com o barbeiro, brincadeira. E eu conversava com ele, e ele, pelas minhas postagens ali, das comunhão que a gente tem com os irmãos aqui, ele até me perguntou, tá indo na igreja? Eu, sim, tô indo na comunidade Ramá. Aí expliquei pra ele um pouco. E ele, que bom, fico feliz por ti. E ele tá afastado até, mas ele ficou feliz por mim e disse, ele me conhece há alguns anos já também, mas ele achou interessante a forma de eu falar sobre igreja, sobre Cristo,
sobre as coisas que têm acontecido, né, na minha vida. Ele achou bem interessante que eu falei bem abertamente, sem restrições. Porque ele disse, pô, tu era uma pessoa mais fechada, que não falava, assim, se falava não era muito, e sobre igreja, sobre Cristo, sobre evangelho. Pô, é legal, a gente vê uma diferença na tua vida sobre isso. E eu fiquei feliz, até fiz o convite para ele participar aqui do nosso culto às terças-feiras, né, às 20 horas, a gente faz live. No Facebook do Moisés, do Wagner, do Maurício e do Instagram da Ramá. E aí ele ficou interessado, demonstrou bastante interesse mesmo. Eu fiquei até emocionado que ele ficou empolgado em participar do culto. Ele disse, não, me convida, nem que seja assim, em cima do laço, mas tu me convida que, cara, eu fiquei, pela forma que tu me abordou, pela forma que tu me convidou, eu fiquei muito interessado de participar. E eu, né, é o agir do Senhor, né, não é nada do João falando, não é nada do João dizendo, vai e pronto. É o Espírito agindo ali na vida dele e mostrando para ele que é o caminho. Amém. E isso é a revelação do Senhor, né, que a gente vai tendo, né, não é apenas convite para a igreja, né, mas é anunciar ao Cristo que nós temos vivido, né, através dessa comunhão, o que Deus vem fazendo na nossa vida, né, o próprio Espírito vai convencendo outras pessoas, né. E glória a Deus por isso, né? E que possamos continuar nessa vida progressiva, né? Progredindo, né? Em conhecer o Senhor e poder anunciar esse Cristo que nós temos vivido aqui em Pelotas, né? Então um pouquinho aí para os irmãos do que tem sido a vida do João que vai estar no próximo retiro aqui no Sul, né? Mas também temos o do ano que vem lá no Rio de Janeiro. João, vai estar lá? Se Deus quiser e permitir, quero estar lá junto com os irmãos. Também vai conhecer bastante irmãos, e tem muitos irmãos lá do Rio lá, né? E os irmãos já vão conhecendo um pouquinho mais do João aí. Quando o João chegar lá, já vão, a casa vai ter lá para receber lá, com certeza. Os irmãos sempre nos recebem lá de braços abertos lá, né? Tem muitas casas lá e vai conhecer muitos irmãos. É uma oportunidade também dos irmãos quando virem aqui, né? Pode se hospedar aqui na minha casa, na casa do João, né? Claro, quer fazer um convite para os irmãos aí? Os irmãos aí de Alvorada, Gravataí, do Rio de Janeiro, né? Santa Cruz. Podem vir, ficar à vontade aí. Espaço é o que mais tem. A gente já junta ali um montoado de colchão, almofada. Santa Cruz tem que tomar cuidado. Convida um irmão, daqui a pouco vem 20. Né? E aí a casa vai ficar pequena. Acho que cabe sim, a garagem é grande. Cabe sim. A gente dá um jeitinho. Mas também, João, quer comentar mais alguma coisa? A princípio, acho que vamos ter mais oportunidades, né? Vou te colocar mais vezes a prova aí. Claro, e a gente vai comentando um pouquinho. Se eu esqueci alguma coisa, de repente os irmãos podem depois perguntar. E em um outro momento a gente vai conversando aí. Mas, um pouquinho aqui do relatório com o nosso irmão João. João do que mesmo? Da Rosa Macedo. João da Rosa Macedo, que trabalha com? Sublimação aí, ó. Aí quando os irmãos precisarem fazer uma caneca, uma camiseta personalizada, um azulejo, tem a Marta, né? E tem a empresa Mac Arts. Macedo. Fiz a merchandise errado aqui. Não, errado não. Mas amém. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Vamos passando aí para, creio que seja a Arielle, que seja o pastor Taylor. Deus abençoe aí. Quer dar um abraço pro pessoal, né? Um abraço pro pessoal aí da comunidade Ramá em geral. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até a próxima aí. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia, meus irmãos. Então voltamos aí, glória a Deus. Tivemos um pequeno intervalo e nos blocos anteriores aí os irmãos acompanharam os relatórios de tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui pelo sul do país, né? Irmã Yasmin pode falar um pouquinho aqui do de Alvorada junto com a irmã Arielle
E eu trouxe essa figura ilustre. Ele voltou, tava desviado, mas voltou, tá firme agora, pra glória de Deus, tá buscando o Senhor, que é o Senhor, né, Vaso? Amém. Amém. Vou até te dar um abraço ao vivo aqui por causa disso aí. Esse varão é uma benção. Tem nos abençoado muito. Já há alguns anos, né? Quanto tempo a gente já tá caminhando junto aí? Quase 4 anos, né, Vaso? Quase 4 anos. Glória a Deus. Isso aí era difícil, agora tá aí, bem moldável, tá uma benção. Nosso técnico em enfermagem trabalha numa clínica de hemodiálise. Então tem bastante desafios lá, né? De falar do Senhor pra gente que tá no leito de morte, literalmente, que pode ser que seja a última oportunidade deles ouvirem de uma palavra, né? Então Deus tem abençoado, às vezes o Valão toca um louvor lá, alguma coisa. É isso aí? É isso aí, tem sido benção. Tem sido benção? E tu tá bem? Tô bem, graças a Deus. Voltando aí, meus irmãos. Amém. Alex, alguém avisa o Alex. Ele voltou, Alex. O Alex já ficou aqui na casa dele. Quem mais ficou aqui? Pode voltar de novo, né? Amém. Já tá pedindo espaço aí. Quem mais ficou na tua casa aquela vez? O Júnior. O Júnior? Júnior. Júnior e... O Júnior Cupincha? O Robert ficou na tua casa? Já ficou também. Poxa, que bem. Fala no microfone aí, Varão. Já ficou. É isso aí, benção. Rapaz. Quem mais? O irmão Moisés, não, o irmão Moisés ficou na minha casa, né? Quando ele ficou aí. Sim. Mas benção, os irmãos aí. Agora tem os irmãos aí já se programando para vir. O irmão Alex já me contatou, né? E falou, tô indo para aí, tem lugar. Eu falei, tem a casa do irmão Felipe. É bom que fique cheia de vaso aí, não tem espaço pro inimigo querer atuar ali, né? A casa fica lotada, isso é bom, né? E os irmãos vão podendo desfrutar. Deus é bom que mudou até teu horário de trabalho, né? Graças a Deus. Tava trabalhando tarde e noite, agora tá trabalhando durante o dia, então tá disponível para os cultos, para estar buscando o Senhor. Uma benção aí. Deus tem abençoado. Mas é isso aí, meus irmãos. A gente vai agora já se encaminhando aí pro encerramento do nosso programa de relatório. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Se você ainda não comentou e tiver a oportunidade, coloque seu comentário aí. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está pela rádio, fique aí o nosso carinho. Obrigado pela audiência aí por estar junto conosco, e espero que tenha edificado os testemunhos, compartilhamentos daquilo que o Senhor tem feito. A nossa ideia é, de forma simples, trazer a clareza da obra de Deus aqui, até prestando um relatório, deixando a nossa vida ao máximo na luz, para que todos vejam e, se possível, vejam Jesus através daquilo que a gente faz, né? Nada a gente faz para nós, para reconhecimento humano, para reconhecimento de pastor, de irmão. Reconhecimento todo é de Jesus. Jesus, ele precisa ser conhecido em cada uma de todas as atividades que a gente foi compartilhando. Cultos, restaurares, células, encontros. Não é mérito de ninguém. A obra, ela é do Senhor, e a gente apenas caminha nela para que o Senhor possa nos abençoar, e queremos de alguma forma retribuir. Não conseguiremos, né, mas de alguma forma retribuir o favor imerecido que recebemos da parte do Senhor. Mas não conseguiremos, né? A graça, ela é de graça, né? A nossa salvação, ela vem através de um sacrifício do Senhor, então não há mérito em nós para ela, né? Então a gente caminha buscando o Senhor e lutando para perseverar, né, Felipão? Amém. Algum recado aí para os irmãos? Amém. Eu voltei. Eu voltei. Do Senhor. Eu voltei. Meu glória. Glória a Deus por isso. Benção. Essa é a maior alegria, né? A palavra nos dá instruções, né? O filho pródigo, o pai lá ansioso para que volte. O irmão, aquele que estava na casa lá, né? Ficou chateado, nunca fez uma festa para mim, nunca me deu um anel. E aí o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas o teu irmão, ele estava morto e agora ele vive. Essa é a vida do vaso. Estava morto, mas agora vive, para a honra e glória do Senhor, né? Então tá aí, se preparando para o retiro de jovens que a gente vai ter aqui, um mini retiro de jovens, né? Que a gente vai ter aqui no Sul, se preparando para o retiro do Sul que a gente vai ter lá em novembro. Então os irmãos também já estão se preparando, e é isso aí, né? Amém.
lutando para perseverar, tá junto. Não vou colocar ele tão na prova hoje, né? Mas quem sabe nos próximos aí a gente já coloca ele um pouco mais na prova. É isso aí, produção. Arielle. Quem tava tossindo era a Arielle. Ela tava tendo um ataque de tosse aqui, não sei o que é. Nossos equipamentos não foram capazes de suprimir o som, o ruído externo da tosse da Arielle. Mas a gente segue tentando aí. Meus irmãos, que Deus abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira. Falhamos novamente de trazer as programações das demais localidades. A gente sabe que hoje é sexta-feira e é dia de quê? Tá enferrujado ainda. Clube Bíblico lá em Santa Cruz da Serra. Também é dia de quem em Petrópolis, Yasmin? Célula na casa da Maraísa, em Correias. Já fui lá, muito bem recebido. Tem piscina. No outro lado da rua tem um posto de combustível com açaí do lado. Tem farmácia perto. Tem tudo que precisar lá. É uma bênção. Mas se algum irmão aí da comunidade de algum lugar está assistindo e a gente não sabe a programação, coloca aí no comentário. Hoje é dia de tal coisa em Xerém, tal coisa em Niterói, tal coisa em Friburgo. Friburgo é dia de oração na casinha de oração, pelo menos quando eu estava lá. É o dia que quem está por lá vai ver o que o pastor Paulo Silas sempre fala. O retiro, ele é uma alegria, uma bênção, tem vida por causa dos irmãos. Quando vai lá e não tem retiro, meu irmão, é aquilo que o pastor Érico fala. É o teste para ver se a pessoa se tem certeza da sua salvação. Andar no escuro, no meio do mato, é só uma luzinha acesa lá, os irmãos vão andando. Então aquela escuridão faz muita falta os irmãos lá. Eu imagino que o pastor Paulo Silas, os irmãos de Friburgo, sofrem com isso, né? Todo aquele movimento, 500 pessoas, 600 pessoas, depois vão embora e aí estão lá com o sítio vazio, né? Imagino a tristeza que deve ser, mas é benção. Então, se tem mais alguma programação que nós não sabemos, coloquem aí no comentário para a gente poder aprender com os irmãos. Glória a Deus, Bombom! E a Bombom tá aqui, Raquel participando conosco, ligadinha desde o começo, não dormiu, que benção, a gente está discipulando ela para não dormir nas programações da igreja. Gosta de dormir no culto às vezes, né? Acho que o louvor... não, ela falou que não, é benção. Acho que o louvor dá um soninho lá de vez em quando. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe, uma excelente aí restinho de sexta-feira, um final de semana abençoado. Busque o Senhor o máximo possível. No final de semana a gente muitas vezes tende a ceder os nossos prazeres da carne, a preguiça, as vontades da carne ali. Aproveite para buscar o Senhor, seu tempo livre para buscar o Senhor, e tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor, para que Ele seja glorificado. Que Deus abençoe os irmãos e até semana que vem, às 15 horas, aqui na Comunidade Ramá. Comunidade Ramá de Alvorada, eu ia falar na Comunidade Ramá. Comunidade Ramá no YouTube, Web Rádio Ramá no Facebook e na rádio aqui que os irmãos já estão acostumados de ouvir. Amém, Filipão? Amém. Tchau a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau. Continua. Eu não vou. Continua. Não quero. Não quero saber de que, porque eu sei que... a Amanda vai usar. Ela vai usar. Não quero saber de que, porque eu sei que... a Amanda vai usar. Não.
Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.